chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. Gente, muito se fala da questão do autismo, né? Como a gente já frisou aqui com vários especialistas no assunto, não é uma doença, é uma síndrome. Doença tem pelo menos tratamento para cura ou a tentativa dela, síndrome não. A pessoa tem tratamento, mas para conviver com a síndrome. E como cada vez mais está se falando do autismo, tem um mês específico, tem o dia de conscientização, tem várias ações que estão sendo implantadas Brasil afora para trazer o assunto à tona. Você já trouxe esse assunto na sua casa? Já parou para refletir sobre isso? Quantas crianças ou quantos adultos são autistas e estão ao seu redor? E sobre isso a gente vai falar mais um pouquinho aqui no Sala de Entrevistas hoje com a analista de comportamento, a Simone Rossetti, ela que faz parte desse mundo porque ela é especialista em aba. Bom dia, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde a todos, né? Vou agradecer também, Michele, pelo convite, porque quanto mais a gente consegue abordar esse assunto, né, mais a sociedade vai acolher, ter empatia pelos autistas, né? Simone, porque assim, a gente já vai entrar total no assunto, mas como eu disse, está se falando muito do autista, está todo mundo trazendo alguma campanha, alguma reflexão no estádio de futebol, no shopping, no cinema, mas efetivamente as pessoas ainda não sabem lidar com o autista, tem uma série de preconceitos e os pais desses autistas, quando a gente fala autista a gente pensa que é só criança, mas óbvio, essas crianças crescem, já tem adolescentes, adultos, enfim, ao longo da história também, que não eram diagnosticados. Esses pais estão cada vez mais isolados. Então, é um tema que tem que ser debatido, tem que ser trazido para a sociedade, né? Muito, muito debatido. O que a gente costuma falar? Os autistas estão em todo lugar, né? A gente não vai mudar o mundo para o autista viver. Então, a gente vai trabalhar, no meu caso, a terapia ABA, que é a análise do comportamento, a gente vai trabalhar a criança, né? Para ser modelada, para vir na sociedade e ficar mais confortável. Tem crianças que se dão bem saindo no mercado, indo no cinema, na grande maioria que eu atendo, consigo trabalhar, né, esse lado, mas muitas também não conseguem. Então a gente vai ter que trabalhar o abafador, vai ter que trabalhar alguma seletividade alimentar, tudo isso dentro da terapia para gradativamente conseguir, né, Michele? Porque o progresso não é um progresso rápido, demora. E quanto antes a gente trabalhar, melhor. Porque, como tu disse, tem os adultos autistas, né? Só que a gente precisa trabalhar quando criança, para quando chegar a crescer, ter autonomia, para morar sozinho, para trabalhar, né? Para dar esse apoio para os pais. Só que os pais ficam bem perdidos mesmo. Porque o autismo ele não tem receita de bolo, né? Ele não tem... tem uma característica, é autista. Não, o diagnóstico talvez demore anos para aparecer, porque pode ser uma característica como várias juntas. Cada um é totalmente individualizado nesse momento. E confunde muito por conta da pandemia agora. Sim. Que daí as pessoas se isolaram muito, até nós adultos, né? Então a gente pensa, pode ser a pandemia que atrasou um pouco o desenvolvimento, daí a gente trabalha um pouquinho e vê que não. Porque a gente que trabalha no meio já consegue verificar se realmente tem uma característica que é ou não é, né? Mas o diagnóstico quem dá é o neurologista ou o psiquiatra e a gente só vai trabalhando. Muitas das vezes demora um ano e meio para fechar. Porque o que eles pedem? Para equipe multidisciplinar, que normalmente é o terapeuta ABA e a fono, avaliar por um tempo, para quando voltar lá em torno de 6 meses ter algum relatório, já escrito ali o que a gente observou, para dentro disso o neurologista ir mais a fundo e diagnosticar. Mas pode demorar bastante. Claro, tem os que têm os sintomas, né? Os sintomas não, as síndromes mais visíveis, né? A síndrome mais latente, né? Com característica, tem a questão dos estereótipos, né? Bastante andar na ponta do pé e tal, não sei, algumas coisas que a gente já percebe. Mas tem outros não, né? Que é muito vedado, é muito escondido, vamos dizer assim. A gente fala que é o suporte 1, né? Que o que mais prejudica no suporte 1, que tem até o 3, é o social. Aí então às vezes fica mais excluído, mas aí pensa, é o jeitinho dele, tá mais sozinho, mas não, aí pega um brinquedo, não tem aquela função de brincar. Por exemplo, as meninas pegam uma boneca, não vão fazer um niná ou dar uma mamadeirinha, elas já vão jogar pra cima, vão colocar de ponta cabeça, então isso a gente chama que é um brincar que não é funcional. Então a gente já começa a perceber por aí. Dentro de casa é mais a fala, né, tá ali com 1 ano e meio, não fala nem uma mamãe, nem um papai, né, então tá com aquela pulguinha atrás da orelha, começa a avaliar. Então tem que procurar aí
um pediatra para depois encaminhar para o neuro para avaliar. Porque quanto antes a gente trabalhar, não só nós, né, mas o neurologista também, melhor para desenvolver, né, a criança. Porque o que é o nosso trabalho? A gente pega de acordo com o marco de desenvolvimento, e aí, tem 4 anos, o que a criança de 4 anos faz? Já se alimenta sozinha, normalmente já não utiliza mais fralda, né? Já fala mais de 4.000 palavras com formação de frase. Então, a gente vai ter que acender esse alerta para trabalhar. Que tempo que a gente perdeu aí? Então, a gente vai acelerar para dar esse desenvolvimento para a criança, né? E quando essas crianças chegam para ti, né? No caso específico, a tua terapia comportamental, é voltada para criança, né? Quando elas chegam, elas têm uma idade específica? Tu disse que quanto mais cedo melhor, mas tem até uma idade para começar ou é independente? No nosso caso, pode vir com qualquer idade. Tá. Normalmente até 11 anos, que com 11 anos já é mais a área psicológica ali, né? Mais o intelecto, então vai para psicóloga. Mas para nós chega com 1 ano e meio, chega com 4, com 6. Só que quanto mais idade, mais o cérebro, a gente fala assim, a grosso modo, ele já tá mais maduro. Então a gente tem que pegar ele naquela parte que ele tá verde pra gente trabalhar nele, né? Então isso é em torno de 1 ano e meio, 2 e meio, quanto antes. Por isso que é tão importante. Quando tem aquela pulguinha atrás da orelha, eu acho que tem algum problema. Às vezes não é um autista, não é um laudo ali, só que ele precisa de ajuda para desenvolver, tanto na fala, quanto no brincar social, ajudar, né, a se desenvolver. Então, se a mãe tem essa dúvida, tem que levar, porque a gente consegue um melhor progresso muito cedo, né? Porque hoje a gente escuta, né, eu sou mãe de criança pequena, né, de bebê praticamente, e aí o que a gente escuta é assim, tudo é autismo. Tudo é TDAH. As pessoas já estão com isso estigmatizado. Só que as crianças de hoje de 4, 5, 6 anos, elas sofreram a pandemia também. E essa pandemia, para alguns, foi traumático, porque eles perderam parentes, perderam familiares, e quem não perdeu, perdeu tempo, vamos dizer assim, porque viveu isolado. Até na escola, né? Exatamente, ficou 1 ano sem escola, ou então ficou 1 ano sem ir para a escola, sem entrar, perdeu aquele tempo de entrada ali no começo da creche, enfim, ou então em outra idade. Tudo isso afeta esses primeiros passos da criança, né, Simone? Afeta porque a gente trabalha muito com imitação, né? Então, ele tá ali dentro da sala, a gente trabalha num consultório, né? Então, tá ali dentro, a gente primeiro vai fazer para a criança imitar, tanto bater palma, quanto dar tchau, né? Para falar, a gente sempre põe a mão na boquinha, na boca, para ele falar a mesma coisa. Então, se não tem alguém para brincar da mesma idade, que a gente chama dos pares, ou um adulto que tá ali disponível, não consegue evoluir. Né? Mas perdeu-se um tempo, sim, só que precisa trabalhar nisso, porque daí, se for questão da pandemia, por isolamento social, a gente consegue ter um progresso maior. Mais rápido, né? Isso, e a gente trabalhando ali, a gente já sabe se é ou se não é, né, em questão da pandemia ou não. Não digo assim, coisa de 1, 2 meses, demorem um pouquinho também pra gente conseguir perceber, mas dá pra diferenciar, até porque a gente tem testes, né? Não tem exame pra detectar o autismo, a gente vai fazendo o teste interno e a gente consegue detectar se tem alguma, o suporte 1 ou 2, que 1 é o mais difícil da gente avaliar, né? Mas se é o 2 ou 3, a gente já tem bastante noção. E tem a questão do TDAH também, né? Que é um outro tipo de transtorno, né? E que as pessoas também confundem muito, né? Ele é muito confundido com o suporte 1, né? Sim, só que o TDAH, eles não param a um momento, assim. Por exemplo, chega na sala, a gente tem bastante coisa disponível na primeira vez para ver o que mais gosta, né? Pra gente, através daquilo ali, abordar um programa de trabalho. E a criança, ela abre todas as caixas, ela pega todos os brinquedos, não guarda nenhum. Então, fica perdida na brincadeira dela mesma. Então, já dá para perceber. E fala muito. A questão da fala que, claro, tem crianças que falam, né? E tem o diagnóstico também, mas normalmente não. Então, quem tem TDAH não para, nem de brincar, nem de falar. Então, tem essa grande diferença que a gente consegue saber se é o TDAH ou o autismo. E, às vezes, também o autista tem o TDAH. Daí a gente primeiro é o autismo detectado para depois o TDAH. Tu falou das terapias, né? Muita gente também tem essa dúvida. O médico mandou levar meu filho no psicólogo, mandou levar no terapeuta. O que essa criança vai fazer lá que eu não posso fazer em casa? É todo um trabalho diferente, né? Primeiro, antes de tu entrar nessa celeuma de dentro do consultório, o que é especificamente o ABA, né? Que todo mundo fala, autista tem que ir pro ABA, mas o que o ABA significa? É um estudo, é isso? É uma ciência, né? Uma ciência, tá? Ela é certeira no trabalho que a gente está fazendo, não é um achismo, não é um método que todo mundo fala, é uma ciência. Então, a gente tem uma série de programas para seguir. Né? Então, a gente é uma analista do comportamento. A gente vai observar o comportamento, ver o que está ali, um comportamento problema, ou alguma seletividade alimentar, ou às vezes questão a gente chama de atividade de vida diária, que é um tomar banho, não se dá bem com água para lavar a mão, até desfraude. Então, a gente vai observar o que precisa ser trabalhado de acordo com a idade da criança e vai trabalhar nele. Então, a terapia ABA, dentro das 4 paredes, o que ela é?
É uma brincadeira, a gente até tem uma camiseta que cada criança tem o seu tempo, não tem um tempo de desenvolvimento. Se tá com 4 anos, não desenvolveu o que tá ali, até na caderneta, até é legal falar para as pessoas, na caderneta de vacinação tem o marco de desenvolvimento. Então dá uma olhada lá. Ah, meu filho tem 2, 3 habilidades que não faz. Opa, vou ter que procurar uma ajuda. Porque se ele não tá fazendo, a gente tem que trabalhar. Por exemplo, uma criança de 3 anos, ela já consegue botar a roupa sozinha, tirar e colocar. Daí a gente já fica de olho, não consegue? Então a gente vai ter que ajudar. Botar uma meia, colocar um sapato, se alimentar com colherinha. A gente não vai estar ali com uma comida e uma colher, mas a gente vai brincar com esses movimentos, principalmente na mão, com massinha, com bola, com coisas que apertam ali, que são maleáveis, para ter essa força no dedo para daqui a pouco escrever. Então tudo isso a gente brinca, mas a gente ensina muito, né? Então a criança às vezes está indo ali, está bem feliz, vai embora, só que o cérebro está agitado, porque a gente trabalhou dentro de 1 hora em questão de 10 habilidades. Né? A cada 5 minutos troca atividade para trabalhar a habilidade que precisa. Porque a grosso modo, bem a grosso modo, tá, gente? Não vem com hater para mim. O autista e o TDAH, né, essas síndromes e essas situações, elas mexem com a cabeça da criança. São os neurônios que vão dizer, eles não se encaixaram ali, não formaram os parzinhos para ter uma vida normal. Eles estão meio bagunçados, é por isso que um perde a cognição, outro a fala, cada um mexeu com um sisteminha ali dentro, é isso, né? O nosso trabalho é basicamente, eu comprei um celular, né, a grosso modo também, comprei um celular, vem alguns aplicativos nele. Sim. Alguns eu vou ter que baixar. Então, a gente está fazendo o trabalho de baixar esse aplicativo. A gente vai ficar ali fazendo download, não sabe quanto tempo vai demorar para conseguir essa evolução, né? Por exemplo, às vezes a criança chega ali, não sabe de 1 até 10. A gente vai trabalhar para ela aprender primeiro de 1 a 3, depois até 6, depois 9 para completar o 10. Não é mostrar todos os números. É um passinho de formiguinha cada vez que aprende uma habilidade, né? E eu não posso dizer, olha mãe, ele vai aprender em 3 meses, eu vou conseguir alfabetizar. Não tem um prazo. É indeterminado. Aí entra a questão da idade que tu perguntou. A gente trabalha até 11 anos, porque depois dos 11 a gente não consegue mais. Tem um adolescente que eu atendo, que chegou para mim, veio de outra cidade, e aí com 15 anos. E aí foi detectado com TDAH até 15. E hoje ele tem 18. Então ele perdeu muito o lado social, né? Ele não consegue se comunicar, ele fala, né? Tem a verbalização, mas ele é muito fechado. Então é um caso esporádico bem difícil, eu não pego, só que ele me pegou no coração, sabe? Então a gente trabalha com ele para ajudar mesmo nesse lado social, para daqui a pouco ele trabalhar, para daqui a pouco ele namorar. Então a gente precisa trabalhar um pouco mais, só que o meu tempo com ele é maior. Eu não vou conseguir um progresso que eu conseguiria com uma criança de 2 anos. Eu vou demorar, às vezes, 2, 3 anos para conseguir uma habilidade. Ele olha para baixo. Para eu conseguir levantar o olhar dele, eu vou demorar 1 ano e meio para mais. Então, tudo leva tempo. Tudo leva tempo. E o nosso trabalho é ensino, treino e repetição. Aí, às vezes, tem mães também que falham a semana, né? Acontece de gripar, alguma coisa assim, que acontece com qualquer um. E aí, a gente quebra esse treino. Então, a gente vai ter que voltar a ensinar, para treinar, para depois repetir e aprender. E a lição de casa também, né? De que casa vocês também. Passam também, né? Que, na verdade, não precisa sentar, ensinar e brincar. Só que, consegue guardar uma cuequinha na gaveta, vai lá e guarda pra mãe a camiseta lá na gaveta, coloca nome, a gente é muito por imagem, né? Então, se a criança já lê, coloca o nome, gaveta de meia, se não lê, bota a imagem da meia sendo guardada. Ele vai ter essa autonomia de guardar, de ajudar, de arrumar a cama do jeito que for, sabe? Nessa autonomia que é afazeres de casa, que antigamente era mais comum, hoje em dia na correria, claro, a gente entende, do dia a dia não é mais pedido, a gente vai lá e faz pra matar esse tempo, né? Então é isso que a gente atropela um pouquinho, tem que dar essa autonomia pras crianças. Então tá certo. Simone, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já falando mais sobre esse assunto. Se você perdeu o primeiro bloco, não fica triste. Ele vai estar todinho disponível no nosso canal do YouTube /TV Primavera Cristina. A gente vai para um intervalo rapidinho, voltamos já. Voltamos então com o nosso Sala de Entrevistas, hoje conversando com a analista do comportamento, também especialista em terapia ABA, a Simone Rossetti. A gente está conversando sobre a questão dos autistas, TDAH, enfim, as pessoas que precisam dessa terapia especial, principalmente as crianças. Simone, a gente falou bastante dos métodos, enfim, mas a família ela também tem que interagir, ela tem que estar junto nesse processo, senão não tem evolução. Sozinho vocês não conseguem nada, né? Nada, porque fica com a gente 1 hora.
né? No mínimo é 3 vezes na semana. Então vai ficar 1 hora ali, dá 3 horas por semana, né? Porque a gente também compreende que não é barato, porque não é só a terapia ABA que precisa, é fono, é neurologista. Então se torna um acompanhamento caro. Ciclo, né? É um ciclo. E a gente sempre fala, se a escola não caminha junto, o fono não caminha junto e o que a gente faz também não for junto com eles, a gente não vai pra frente, né? A gente é uma equipe. Então não adianta eu ultrapassar o limite da criança e não estar junto com a fono. Ah, um exemplo, na escola tá aprendendo sobre abelha. Então, opa, no meu trabalho eu posso usar a cor amarela para trabalhar com ele. Na fono ela vai trabalhar a, né, a letrinha A. Então, dentro daquela abelhinha a gente consegue trabalhar muita coisa. Então, a gente tem que estar sempre conversando, né? A gente faz visita escolar também para acompanhar a criança, deixando bem claro que a gente visita a escola não é para avaliar a escola, não é para avaliar o professor, nada. É para acompanhar a criança, para ver como que ela é no social, para ver como que ela está se alimentando fora de casa, né? Para ver se está utilizando o banheiro corretamente, se está indo ou não indo. Então, às vezes a escola tem um pouco de receio, opa, vai vir alguém olhar a minha escola, mas não, a gente está indo olhar a criança, né? A partir do momento que a gente fecha com uma família, a gente está indo pela criança para sempre, assim, desde uma ida ao mercado, um corte de cabelo, a gente está acompanhando. Tem casos que não conseguem tirar sangue, por exemplo. A gente faz um trabalho todo social antes, com historinha social, trabalhando com brincadeiras também, acompanha também no dia, para ver se consegue tirar o sangue, né? Para ser um apoio maior para a família. Porque a família fica bem perdida nessas horas, né? Porque eles começam a chorar, se desesperar, às vezes tem pai que se desespera também. Normalmente as mães são mais firmes, assim. Os pais mesmo que fogem de pena, ai, deixa, né? Ainda é criança, mas as mães são mais assim de acompanhar. E a gente sempre pede para os pais também fazerem em casa alguma coisa, né? Não só a gente lá dentro da terapia. Até porque, né, Simone, a gente conversa bastante sobre essa situação do corpo clínico, né? A gente fala do neuro, do pediatra, do fono e tal. Mas na hora de tudo isso acontecer, essa máquina, parece que nem todo mundo se conversa, né? O neuro indica um, o pediatra outro, e daqui a pouco vira aquela bagunça também na cabeça da família, né? E até na questão de terapia ABA e de fono, não tem profissional. Não tem mais horário. Tipo, a gente não tem horário. Fono não tem horário. Tem criança minha que está 1 ano e meio na fila de fono e não consegue. Então, se está com atraso na fala, eu vou trabalhar um pouco da fala, mas não é o meu foco. Né? Eu vou trabalhar um pouco de, não consegue tomar banho com que a água não caia na cabeça, assim, eu vou trabalhar um pouco, mas quem trabalha mais sensorial é o TO, né, que é terapeuta ocupacional. Então a gente entende sim que é muito gasto, que a gente pode trabalhar um pouquinho, mas tem que ter esse foco, só que não tem profissional. Aí às vezes o neuro vai indicar muitos porque ele não sabe quem tem ou não tem horário, né, porque tá bem complicado. Até a escola, professor de apoio, tem escola que não conseguiu até agora um professor de apoio porque não tem profissional na área para trabalhar com a criança. Então, claro que falta muito, né? Falta muita informação, falta profissional dedicado a trabalhar com isso, mas realmente não existe profissional. Às vezes vai, tem fono aqui? Tem, né? Ali no nosso prédio tem um fono, tem horário? Não tem. Aí vai ficar numa fila de espera 1 ano e meio, vai esperar. Às vezes está ali com 2 anos, vai falar com 4 e pouco. Vai começar, né, a esse processo. Então, é bem complicado hoje em dia. Não é que não indica, é que não tem mesmo. Mas na hora da indicação, os pais têm que ficar atentos a quê, Simone, para eles saberem quem procurar? Porque tem as especificações. Tu é uma especialista em ABA, né? Nesse direcionamento na ciência ABA, que é direcionado para quem tem a síndrome do autismo. Mas tem a terapeuta que não é ABA, né? E tudo isso mexe nesse sistema de trabalho com eles, né? Sim, normalmente o neurologista ele manda, né? Ali não no diagnóstico, mas ele vai estar em avaliação. Ele pede, né? Ou vai na fono e vai na terapia ABA. Normalmente, terapia ABA, que é a análise do comportamento, é o primeiro de todos. Porque daí, a partir dali, não, precisa de um TO porque não tem aí o sensorial, né? Um exemplo, andar com o pezinho no chão na grama, tomar banho, escovar o dente, não tem alguma coisa aí que não tá certinho. Então, indica uma terapia ocupacional. A fono normalmente vai por conta da fala, que é o primeiro passo que os pais identificam é a fala, né? É o que mais demora, É o que mais demora. Então, normalmente é fono, né, terapia ABA e a terapia ocupacional, que eles indicam. Aí dentro desse procura um dos e aí eles vão orientar o que precisa mais, né? A aceitação, Simone, você está percebendo que os pais estão aceitando mais esse primeiro diagnóstico, a primeira dúvida, ou estão chegando assim, só trouxe por trazer, porque não é, inventa um ciclo e não é pronto. Não, no meu meio, o que eu percebo? Os pais, eles aceitam, mas eles não querem passar para fora. Eu falo para os avós, falo para minha família, poxa, a inclusão tem que começar de casa, né? Se tem um diagnóstico fechado, né? Tá em observação, não quer falar, ok, é um direito que os pais têm, né? Mas, diagnóstico fechou, não vai deixar de ser autista. Quanto mais idade tem, mais alguma coisa vai aparecer que a pessoa já vai saber, quem tá na volta, né? Então não tem por que não falar. Por quê? Tá lá com um suporte 1, 2, por exemplo.
ele é autista, nossa, né, consegue comer sozinho, consegue ir para a escola, tá alfabetizado, então a sociedade vai começar a mudar essa visão, porque antigamente não era isso, né, o apoio era muito menos. Então, quem tem um filho que mostra para a sociedade, mostra para a família, inclui ele e inclui os outros também no mundo, né? Hoje a gente está falando muito do autismo, mas isso aconteceu, eu acho que vamos colocar grosso modo há 20 anos com a síndrome de Down, que tinha pessoas que trancavam uma pessoa com síndrome de Down em casa, né? Não deixava sair, ela era exclusa do mundo todo, né? Excluída de todo mundo. Agora não, hoje a gente já vê pessoas com síndrome de Down trabalhando, tranquilo, tendo sua vida, casando, né? Teve um avanço na sociedade sobre isso, né? A autista também era amarrado, né, antigamente. Exatamente, só que o autista, por não ter característica física, o físico dele é muito agressivo, vamos dizer assim, que é uma crise, é o debater, são as estereotipias que eles fazem quando eles estão muito empolgados, né? Então, talvez por isso que ainda a sociedade não tenha entendido muito o autismo, né, Simone? Me corrija se eu estiver errada. Não, tá certo. A sociedade agora tá compreendendo. Agora que eu digo é de uns anos pra cá, né? 2015 pra frente. É, bem pouco tempo. Isso. Por quê? Porque a internet, querendo ou não, tá mostrando muito, né? Nessas redes sociais. Aí tem pessoas que comentam que agora é o mês, né? Abril, a gente tá no mês de abril, na gravação hoje, né? Então, tá falando muito do autismo, né? Que é o dia 2 de abril. Então, quem não conhece, mas o que é autista? Ou vai ver o símbolo, né? Uma criança vai perguntar, né? Às vezes tem caminhão que está plotado com autismo, vai passar numa BR, a pessoa vai se informar ali, tá com o Google na mão, né? Então vai se informar o que é, qual é a causa, ou em escola regular, tem agora, né, de uns anos para cá, as crianças podem estudar, graças a Deus, numa escola regular. Então, vai ter alguma criança que tem, vai chegar em casa, vai perguntar para a família o que é, e vai pesquisar, né? Então, os pais têm que ensinar até essa empatia, a puxar pela criança, fica mais sozinho, não, filho, então vai lá, né? Te convida para brincar. Tem que ter essa iniciativa, porque o autista normalmente não tem iniciativa. Mas se ele é convidado, ele vai. Então, tem que ensinar quem não tem o diagnóstico a buscar para ajudar essa criança também, né? Porque aí a gente vai crescer com uma sociedade mais madura nesse sentido, né? Que foi o que aconteceu com a síndrome de Down, quando eles começaram a ser inclusos também no ensino regular também, começaram a ter vida normal com todo mundo, porque eles também têm direito, Até porque uma criança que convive com autista, lá no futuro vai ter um filho autista, um exemplo. Já vai ter essa convivência. Eu tinha na minha sala, né? Então já vai saber o que é, que não é esse monstro que todo mundo fala, né? Antigamente. Que dá pra gente trabalhar, dá pra ter uma vida normal, dá pra namorar, dá pra casar, dá pra estudar, né? É só trabalhar em cima e ter esse diagnóstico o quanto antes. E como tu disse, a internet está popularizando o assunto, tá certo. Tem gente que está se prevalecendo não é comodidade que é a palavra, das leis, né, envolto para o autista. Então tem gente que está querendo o diagnóstico para ter benefício, né, a gente sabe, mas claro, tem os benefícios que as pessoas têm que lutar por isso, principalmente aqueles pais que não conseguem trabalhar, não conseguem ter uma vida e ter que fazer a subsistência daquela criança e deles, né? Então, assim, hoje com a internet dos lados positivos, a gente tem aqui o catarinense, o Marcos Petri, né, que é uma sumidade no assunto, fala muito bem, a família também é muito engajada. Com esses pontos positivos, as pessoas estão entendendo que aquele colega esquisito, né, que era o esquisito da sala, ele era um autista. E que hoje ele tem família e tal, e as pessoas estão perdendo esse medo de falar, não, gente, desculpa, mas eu sou autista também, eu tenho 40 anos e descobri alguma coisa assim, né, Simone? Até em conversa, né, Michele? Às vezes fala, o gato comeu a tua língua, tu não fala. Exatamente. Aí, poxa, não é, meu filho é autista e não é verbal, e aí? Sabe, quem vai passar vergonha sou eu que perguntei, não é a família que tem a criança, né? Então, quanto mais a gente informar e tirar essas frases aí que são antigas, né, do vocabulário, mais inclusão a gente vai ter também, né? Para esse lado, o Marcos Petri, meu Deus, ele é escritor, ele é palestrante, se vira muito bem, a gente também acompanhou ele por 2 dias aqui, e a gente saiu para jantar, saiu para almoçar, então a gente viu ele nos bastidores, e realmente ele se vira bem, né? Então, por quê? Porque a mãe ficou em cima, a família ficou em cima, e o Marcos nem teve essa oportunidade de ter terapeuta, só que a mãe ficava ali 24 horas por dia trabalhando, né, com ele. Então, aí tá a diferença, se tu, não tem condições de trabalhar, mas se engaja, né? Faz com a criança, puxa por ela, né? Tira esse tempo para ficar um pouquinho ali, realmente sentado no chão e conversando um pouquinho. Às vezes, meu filho não fala, não vou falar com ele. Fala, quanto mais palavra ele ouvir, mais ele vai estar propício a falar também.
Sim, né? porque a gente joga muito para a escola, muito para a sociedade, né? E outro dia eu vi uma frase que o seu filho não conhece você realmente, ele conhece um adulto cansado. E realmente, para os pais ainda que tem esse ciclo de ter que levar na terapia, o cansaço é extremamente maior. Muito. Né? E na hora de ficar com a criança, o tempo tem que ser de qualidade. Tem que tirar a força de algum lugar, né? Pelo menos meia hora por dia, né? Ou às vezes eu vou fazer uma comida, chamo para olhar, vai comer, senta na mesa, né? Vai se alimentar ali para a criança ver que tá comendo mais alimentos, para ver que tá conseguindo comer com a mão, né? Porque às vezes a criança não quer, só quer ali no canudinho, não quer nem fazer esse esforço. Então, vou ter que falar para trabalhar esse lado também. Não sabe nem o que tá, mas o que tem dificuldade em casa? Não sei, vou observar mais. Não sabe me dizer porque não acompanha, né? Então, a gente precisa desse olhar dos pais em casa, esse trabalho também deles, quanto escola, para a gente conseguir um progresso maior também. A gente falou dos professores, antes da gente encerrar, eles estão numa guerra sem munição, né? Então. Porque tem as aperfeiçoações, mas não é em todos os cantos que eles estão se aperfeiçoando, né? Simone, isso é um grande problema ainda, né, para nossa educação. É que não é que as professoras não querem, né? Às vezes é custoso, né? Adaptar um conteúdo, mas pensa, numa sala de 30, 6 tem um diagnóstico, né? Que não só autista. E como que ela vai trabalhar? Se não tem uma professora de apoio, não é que a escola não quer, não tem profissional, né? Tem que garimpar muito, tem que correr muito atrás, tá bem difícil, infelizmente, né? Então, como que ela vai conseguir fazer esse manejo? Tem até cursos que a Secretaria de Educação tem disponível, né? Da rede, não sei se municipal tem, mas eles têm uns cursos que a gente viu do governo mesmo, que eles dão para os professores fazer, só que esses cursos são online e daí precisa de tempo também, né, Michele? Como é que uma professora vai trabalhar 40 horas por semana, tem a casa dela, vai chegar em casa, vai se aperfeiçoar numa coisa que ela não quis entrar nessa linha. Ela foi para pedagogia, ela vai ter. Mas você tem esse foco porque tem o professor de apoio. Então não dá para culpar, né? A gente lamenta, né, por não ter essas professoras aí com vontade de trabalhar dentro do assunto, né? Mas não tem como culpar nem escola, nem professora. É uma coisa que tem que incutir na sociedade e ela vai se moldando, né? Com o tempo vai moldando e aí a gente vai ver o que vai acontecer daqui a 10, 15 anos nessa sociedade, né? É igual lei, né, Michele? A lei do professor de apoio tá aí, mas aí a lei tá no papel, mas não tem profissional, faz o quê? Né? Então a lei é bonita lá, não, tem que fazer valer, né? Igual essa semana agora, é tudo muito lindo, só que tem que continuar o ano inteiro, né? Se tu abraçou uma causa, tu vai lutar por isso, luta o ano inteiro, né? Abraça aquela causa e luta, não é só amanhã falar que é bonito, claro que quanto mais mostrar melhor, né? Tem pessoas que nem sabem o que é autismo, amanhã vão descobrir. Né? Ou às vezes tem um pai e uma mãe em casa, escutou alguma coisa, eu acho que meu filho pode ter alguma coisa. Vai acender esse alerta, só que pra gente sempre tem que ter um projeto para seguir adiante, né? Senão não vale a pena a gente trabalhar. Então, tá certo. Simone, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Acho que quanto mais a gente fala no assunto, é uma plantinha, uma sementinha que a gente coloca dessa planta que tem que ser chamada, que é a compreensão, que é o entendimento dessa situação. Como eu sempre friso aqui, o autismo não é para doer, é para viver. Exato. Né? As pessoas, elas tem tanto autista no mundo que a gente nem imagina. Nem sabe. Né? Tem médicos autistas, tem escritores, e sem características, sem estereótipo, eles têm aquela parcelinha deles ali que deu pane no neurônio. E são autistas, né? Tem muito autista tardio que está se descobrindo agora e está entendendo a vida inteira que teve, né? Uma vida de amarras, uma vida de preconceitos, de falta de entendimento, e agora tem gente que está até tirando, né, a carga das costas. Então, não é só um dia, não é só um mês, é um assunto que a gente vai ter que bater o resto da vida. Agora, hoje estava no último censo, né, a cada 33, um é autista. E aí no futuro vai ser quase 2 para 1. No futuro próximo, não é um futuro longo. Então imagina, a gente tem que aprender a conviver para conseguir acolher também, né? Quem não tem um parente hoje em dia, não tem no ciclo alguém, vai ter um dia. Então tem que saber como lidar, tem que saber como ajudar tanto a criança, que vai crescer, lógico, mas quanto a família que está na volta, né? Então, tá certo. Obrigada mais uma vez. O Instagram da Simone passou aqui durante todo o programa também, tem várias dicas, dá para também tirar bastante dúvida por lá e, claro, nossa sala de entrevistas fica todinho ele disponível no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Que bom que você esteve com a gente mais uma vez. Obrigado por estar conosco no Sala e até o próximo.